Vocês já se imaginaram sentados numa mesa de jantar ouvindo sua própria família te chamar de fracassada na sua cara? Eu não precisei imaginar. Eu vivi isso. Meu nome é Sarah, e durante 32 anos da minha vida, minha família me tratou como se eu fosse o maior erro que já aconteceu na história dos Anderson. Trabalhei como garçonete, limpei casas, vendi roupas em loja de departamento, fiz de tudo para sobreviver enquanto meus irmãos viviam no luxo com dinheiro dos nossos pais. Eles riam da minha vida, das minhas roupas baratas, do meu apartamento pequeno. Até que um dia, uma ligação mudou tudo. Uma herança de 50 milhões de reais que ninguém esperava, e o que aconteceu depois disso vocês não vão acreditar. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci sendo a filha mais nova dos Anderson, uma família que sempre se considerou parte da elite de Seattle. Meus pais, Robert e Patricia Anderson, eram donos de uma cadeia de restaurantes que havia crescido bastante nos anos 80 e 90. Meus dois irmãos mais velhos, Michael e James, sempre foram os queridinhos da família. Michael se formou em administração numa universidade particular cara e entrou direto para ajudar na empresa da família. James fez direito e abriu um escritório de advocacia que atendia principalmente empresários ricos da região. Bom, eu sempre fui diferente. Desde pequena mostrava mais interesse por arte, por música, por coisas que meus pais consideravam hobbies de gente que não quer trabalhar de verdade. Quando tinha 16 anos, disse que queria estudar belas artes e meu pai quase teve um ataque. Arte não dá dinheiro, Sarah. Você precisa pensar no futuro, ser realista, ele dizia sempre. Minha mãe concordava com tudo que ele falava, como sempre fez durante toda a vida. Tentei me conformar com a vontade deles, me inscrevi para a administração na mesma universidade que meu irmão Michael havia estudado. Mas as mensalidades eram caríssimas, e meus pais deixaram bem claro que eu teria que me virar sozinha para pagar. Seus irmãos provaram que valiam um investimento, minha mãe disse na época. Agora é sua vez de mostrar que também vale. Trabalhei como garçonete num restaurante perto da universidade, para tentar pagar os estudos. Acordava às 5 da manhã, ia para as aulas, e depois trabalhava até meia-noite servindo mesas. Era exaustivo. Meus irmãos, que moravam numa casa que meus pais tinham comprado para eles perto da universidade, às vezes apareciam no restaurante onde eu trabalhava. Nunca para me apoiar ou perguntar como eu estava. Sempre para zoar. Olha só pessoal, minha irmã caçula Michael falava alto pros amigos quando chegava com a turma dele. A artista da família virou garçonete, e todos riam. James era pior ainda. Ele pedia coisas complicadas só para me ver correndo de um lado para o outro, e depois reclamava do atendimento na frente dos outros clientes. No segundo ano da faculdade, eu estava exausta, minhas notas estavam péssimas porque eu mal conseguia me concentrar nas aulas depois de trabalhar a noite toda. Um dia, depois de uma prova que eu sabia que tinha ido muito mal, liguei para meus pais pedindo ajuda. Não dinheiro emprestado, não um favor gigante. Só um pouco de apoio financeiro para eu conseguir me dedicar mais aos estudos. A resposta do meu pai foi gelada. Sarah, seus irmãos nunca precisaram pedir ajuda. Eles se organizaram direitinho e conseguiram se formar sem dar trabalho para ninguém. Se você não está conseguindo, talvez seja porque escolheu o caminho errado ou porque simplesmente não tem o que é preciso. Aquelas palavras me destruíram. Desliguei o telefone e chorei no banheiro da universidade por 1 hora. Sabia que meus irmãos tinham recebido tudo de mão beijada. Apartamento, carro, mesada, tudo pago pelos pais. Mas comigo as regras eram diferentes. Sempre foram. 3 meses depois, larguei a faculdade. Não conseguia mais. Estava tendo crises de ansiedade, não dormia direito, e o dinheiro que ganhava mal, dava para pagar um quarto numa república dividida com mais 4 pessoas. No dia que comuniquei minha decisão para a família, foi como se tivesse confirmado tudo o que eles já pensavam sobre mim. Eu sabia que você não ia aguentar, disse Michael durante um jantar de domingo na casa dos nossos pais. Algumas pessoas nasceram para ser bem-sucedidas. Outras nasceram para servir quem é bem-sucedido. James riu e completou, pelo menos agora ela pode se dedicar integralmente à carreira de garçonete, quem sabe um dia vira gerente do McDonald's. Meus pais não disseram nada,
nem para me defender, nem para repreender meus irmãos. Só ficaram ali, comendo em silêncio, como se eu realmente fosse uma decepção que eles preferiam ignorar. Depois daquele jantar, decidi que ia provar para eles que estavam errados. Consegui um emprego de vendedora numa loja de roupas no shopping, e comecei a estudar por conta própria sobre empreendedorismo. Lia livros, assistia vídeos, fazia cursos online gratuitos. Meu sonho era abrir minha própria loja, algo pequeno no começo, mas que fosse meu. Juntei dinheiro durante 2 anos, economizei cada centavo que conseguia. Morava num apartamento minúsculo, comia macarrão instantâneo quase todos os dias, não comprava roupa nova, não saía para se divertir, tudo para realizar meu sonho de ter meu próprio negócio. Quando finalmente consegui juntar uns 15 mil reais, procurei meus pais para contar sobre meu plano. Queria abrir uma pequena boutique de roupas femininas numa galeria do centro. Tinha estudado o mercado, feito um plano de negócios básico, pesquisado fornecedores. Estava animada, achando que finalmente eles iam ficar orgulhosos de mim. Sara, você não tem experiência nenhuma como empresária, meu pai disse olhando para mim como se eu fosse uma criança falando besteira. 15 mil reais é dinheiro de pinga para abrir um negócio. Você vai perder tudo e ainda vai ficar devendo. Minha mãe concordou, é melhor você continuar no emprego fixo, querida. Pelo menos tem carteira assinada, benefícios. Esse negócio de empreender é muito arriscado para quem não tem família para ajudar quando a coisa aperta. A frase da minha mãe me cortou como uma navalha. Família para ajudar quando a coisa aperta. Como se eu não fizesse parte da família. Como se eu fosse uma estranha que eles conheciam por acaso. Mesmo assim, decidi seguir em frente. Aluguei o pequeno espaço na galeria e abri minha boutique. Chamei de Estilo Próprio, um nome que tinha tudo a ver com como eu estava me sentindo naquele momento, finalmente tentando construir algo que fosse meu, do meu jeito. Os primeiros meses foram difíceis, mas a loja estava funcionando, não estava ganhando muito dinheiro, mas estava pagando as contas e ainda sobrava um pouquinho. Eu atendia as clientes pessoalmente, cuidava do estoque, fazia as compras dos fornecedores, organizava as vitrines. Era cansativo, mas pela primeira vez na vida me sentia realizada profissionalmente. Um dia, Michael apareceu na loja. Pensei que finalmente ele tinha vindo me apoiar, talvez até comprar algo para a namorada dele. Mas não. Ele entrou, olhou ao redor com uma cara de desprezo e disse: Sara, isso aqui é seu negócio? Pensei que fosse um brechó. Ficou circulando pela loja, mexendo nas roupas, fazendo comentários em voz alta, para que outras clientes ouvissem: nossa, que preço é esse? Por esse valor dá para comprar algo bem melhor no shopping. Uma das minhas clientes que estava experimentando um vestido, saiu do provador e foi embora sem comprar nada. Quando ele saiu, senti uma mistura de raiva e tristeza que nunca tinha sentido antes. Meu próprio irmão tinha ido na minha loja não para me apoiar, mas para me sabotar. Para provar que eu era mesmo uma fracassada, como eles sempre disseram. As coisas pioraram quando meus pais decidiram fazer uma festa para comemorar os 5 anos do escritório de advocacia do James. Era um evento grande, numa casa de festas chique, com mais de 200 convidados. Recebi o convite por WhatsApp. Nem a cortesia de um convite físico eu mereci. No convite estava escrito: comemorando o sucesso do nosso filho James Anderson. Era óbvio que a festa era também uma forma de mostrar para toda a sociedade de Seattle como os Anderson eram uma família bem-sucedida. Bem-sucedida, menos eu. Comprei um vestido simples numa liquidação e fui à festa. Cheguei no local e fiquei impressionada com o luxo. Flores importadas, buffet sofisticado, garçons de colete, música ao vivo. Dava para ver que meus pais tinham gasto uma fortuna naquela celebração. Procurei minha mesa e descobri que estava sentada no fundo do salão, junto com uns primos distantes e alguns conhecidos que ninguém da família era muito próximo. A mesa da família onde estavam meus pais e meus irmãos ficava bem na frente, perto do palco onde James ia fazer um discurso. Durante o jantar, ouvi conversas das outras mesas sobre como James era brilhante, sobre como Michael estava expandindo os negócios da família, sobre como os Anderson eram uma família de vencedores. Ninguém mencionou meu nome uma única vez, era como se eu não existisse. Na hora do discurso, James subiu no palco e começou a falar sobre família, sobre apoio, sobre como chegou onde chegou. Quero agradecer aos meus pais, Robert e Patrícia, que sempre acreditaram em mim, ao meu irmão Michael,
que é meu parceiro em todos os momentos. Nossa família sempre valorizou o trabalho duro e a dedicação para alcançar o sucesso. Ele olhou diretamente para mim na hora que disse trabalho duro e eu percebi a ironia. Como se eu não trabalhasse duro. Como se limpar casa, servir mesa, vender roupa, cuidar de uma loja sozinha não fosse trabalho duro. Depois do discurso, me aproximei dos meus pais para cumprimentá-los. Estava tentando ser educada, fazer parte da família pelo menos naquela noite especial. Sarah, que bom que você veio, minha mãe disse, mas o tom dela era claramente falso. Como está a lojinha? Lojinha? A palavra saiu da boca dela carregada de desprezo, como se meu negócio fosse uma brincadeira de criança. Está indo bem, mãe. Conseguindo pagar as contas e ainda economizar um pouquinho. Meu pai riu. Economizar, Sarah, o que você considera economia é o que seus irmãos gastam num jantar. James se aproximou nesse momento. Pai, deixa a Sarah, ela está fazendo o máximo que consegue com as limitações que tem. Limitações que eu tenho? Perguntei, sentindo o sangue subir a cabeça. Sarah, não vamos fazer uma cena aqui, minha mãe disse baixinho. Você sabe que cada um nasce com um talento diferente. Uns para liderar, outros para outras coisas. Naquele momento, percebi que não importava o que eu fizesse, sempre seria a ovelha negra da família Anderson. Poderia ter sucesso, poderia fracassar, tanto fazia. Para eles, eu já estava classificada como a filha que não deu certo, e nada que eu fizesse mudaria essa percepção. Saí da festa naquela noite com o coração partido, mas também com uma determinação que nunca tinha sentido antes, ia mostrar para eles quem eu realmente era. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que um dia, eles iam engolir todas as palavras que tinham dito sobre mim. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Depois daquela festa humilhante, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Ia me afastar da minha família e construir meu próprio caminho, custasse o que custasse. Não queria mais depender da aprovação deles, não queria mais ouvir comentários maldosos sobre minha vida, não queria mais ser tratada como a ovelha negra que não deu certo. Nos meses seguintes à festa do James, mergulhei de cabeça no meu negócio. A boutique estilo próprio se tornou minha obsessão. Acordava às 6 da manhã para organizar o estoque, ficava até às 10 da noite atendendo clientes, e nos fins de semana ia atrás de novos fornecedores em outras cidades. Era uma rotina exaustiva, mas pela primeira vez na vida me sentia no controle da minha própria história. Descobri que tinha um talento natural para entender o que as mulheres queriam vestir. Não as mulheres ricas que frequentavam as boutiques caras do shopping, mas mulheres trabalhadoras como eu, que queriam se sentir bonitas sem gastar uma fortuna. Comecei a selecionar peças que eram elegantes mas acessíveis, e minha clientela começou a crescer. Uma das minhas primeiras clientes fiéis foi uma mulher chamada Jennifer Martinez. Ela era gerente de um banco e sempre comprava roupas na minha loja para usar no trabalho. Um dia, ela me disse algo que marcou muito. Sarah, você tem um dom para fazer as pessoas se sentirem especiais. Quando saio da sua loja me sinto mais confiante e mais poderosa. Aquelas palavras significaram mais para mim do que todos os elogios que eu nunca recebi da minha família. Jennifer se tornou não só uma cliente, mas uma amiga. Era ela quem me dava força nos dias difíceis, quando as vendas estavam fracas, ou quando eu recebia alguma mensagem maldosa dos meus irmãos no WhatsApp. Porque sim, mesmo depois de eu ter decidido me afastar, eles não conseguiam me deixar em paz. Michael mandava fotos das férias caras que fazia na Europa, sempre com legendas do tipo, trabalhando duro tem suas recompensas. James postava fotos dos carros importados que comprava, dos restaurantes chiques que frequentava, sempre marcando toda a família menos eu. O pior eram os feriados. No Natal, no Ano Novo, no Dia de Ação de Graças, eu via pelas redes sociais as fotos da família Anderson reunida na casa dos meus pais. Todos sorridentes, todos elegantes, todos felizes. E eu? Eu passava essas datas sozinha no meu apartamento pequeno, comendo uma pizza congelada e assistindo Netflix. Mas eu estava determinada a não me deixar abater. Usei essa solidão como combustível para trabalhar ainda mais. Ampliei o horário de funcionamento da loja, comecei a vender online através de um site simples que eu mesma aprendi a fazer no YouTube,
E até criei um Instagram para divulgar as peças. Foi através do Instagram que conheci Amanda Cooper, uma blogueira de moda que tinha uns 50 mil seguidores. Ela apareceu na minha loja um dia, meio por acaso, porque estava no centro da cidade para uma reunião e viu minha vitrine. Comprou 3 peças e ficou impressionada com a qualidade e o preço. Menina, você precisa expandir isso aqui, ela me disse na hora de pagar. Essas roupas são lindas e o preço é honesto, não é essa coisa superfaturada que a gente vê por aí. Amanda fez um post sobre a minha loja no Instagram dela, e no dia seguinte eu tive a maior fila de clientes desde que havia aberto. Meu telefone não parava de tocar, mulheres perguntando sobre as peças que ela tinha mostrado no post. Foi minha primeira experiência real com o poder das redes sociais. Comecei a investir mais no marketing digital, aprendi sobre SEO, sobre anúncios no Facebook e Instagram, sobre como fazer parcerias com influenciadoras. Era um mundo completamente novo para mim, mas eu estava absorvendo tudo como uma esponja. Em 6 meses, minha loja havia triplicado o faturamento. Consegui contratar uma funcionária, a Carol, uma menina de 22 anos que estava desempregada e precisava de uma oportunidade. Era incrível ver como meu pequeno negócio estava crescendo, e ainda ajudando outras pessoas. Mas o sucesso trouxe também alguns problemas inesperados. Um dia, meu pai apareceu na loja. Fazia mais de um ano que eu não falava com ele pessoalmente. Ele entrou, olhou ao redor com aquela cara crítica de sempre, e disse: Sara, ouvi dizer que o negócio está indo bem. Está sim, pai, muito bem na verdade. Que bom, você sabe que sempre torci por você, né? Ele falou isso com uma cara séria, como se realmente acreditasse naquelas palavras. Quase ri na cara dele. Sempre torceu por mim? Onde ele estava quando eu precisava de apoio? Onde estava quando meus irmãos me humilhavam? Onde estava quando eu quase tive uma crise nervosa tentando conciliar trabalho e faculdade? O que você quer, pai? Perguntei diretamente, porque conhecia bem meu pai para saber que ele nunca fazia uma visita social. Bom, na verdade vim aqui com uma proposta. Michael e eu estamos pensando em expandir os negócios da família. Talvez seja interessante ter uma loja de roupas na nossa rede. Você poderia vender sua marca para nós e vir trabalhar como gerente. Seria bom para todo mundo. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Agora que meu negócio estava dando certo, eles queriam colocar a mão em cima. Quando eu estava lutando, passando dificuldade, eles viraram as costas. Mas agora que viram potencial de lucro, queriam ser meus sócios. Não, obrigada, respondi sem nem pensar 2 vezes. A cara dele mudou completamente. Sara, você precisa ser racional. Sozinha você nunca vai conseguir crescer de verdade. Precisa de capital, de estrutura, de contatos. Nós podemos oferecer tudo isso. E em troca vocês ficariam com o meu negócio? Seria uma parceria, Sara, uma parceria familiar. Parceria familiar. As mesmas pessoas que me excluíam dos jantares de domingo, que não me convidavam para as festas importantes, que me tratavam como se eu fosse uma empregada quando a gente se encontrava em público. Pai, obrigada pela oferta, mas vou continuar sozinha. Ele ficou visivelmente irritado. Sara, você sempre foi teimosa. Sempre achou que sabia mais que todo mundo. Um dia você vai se arrepender de ter rejeitado a ajuda da família. Depois que ele saiu, fiquei pensando se tinha tomado a decisão certa. Realmente, sozinha seria muito mais difícil crescer. Mas ao mesmo tempo, sabia que aceitar a ajuda dele significaria perder o controle do meu próprio negócio. Significaria voltar a ser a filha que não deu certo, só que agora trabalhando para os irmãos bem-sucedidos. 2 semanas depois, recebi uma ligação da Jennifer, minha cliente e amiga. Ela estava super animada. Sara, você precisa vir aqui no banco. Tenho uma proposta que vai mudar sua vida. Jennifer trabalhava no setor de crédito empresarial e tinha apresentado meu caso para o gerente geral. Minha loja tinha um histórico de crescimento consistente, eu sempre pagava tudo em dia, e eles estavam dispostos a me oferecer um empréstimo para expansão. É uma linha de crédito especial para pequenos empresários com potencial de crescimento, ela explicou. Você poderia abrir mais 2 lojas, uma no Shopping Oeste e outra no Shopping Norte. O valor seria suficiente para o estoque inicial, para a decoração, tudo. Era exatamente a oportunidade que eu precisava para crescer de verdade, mas também era um risco enorme. Se desse errado, eu perderia tudo o que havia construído até ali. Passei noites sem dormir pensando na proposta. Fiz planilhas, estudei o mercado, analisei a concorrência. Por fim, decidi aceitar.
Era arriscado, mas era minha chance de provar que eu conseguia construir algo grande sem a ajuda da minha família. O processo de abrir as 2 novas lojas foi intenso. Tive que aprender sobre gestão de múltiplos pontos, sobre controle de estoque em larga escala, sobre como treinar funcionários. Contratei mais 6 pessoas, todas mulheres que, como eu, precisavam de uma oportunidade. Amanda, a blogueira que havia me ajudado antes, se tornou uma parceira de verdade. Ela criou campanhas de marketing para as aberturas das novas lojas, trouxe outras influenciadoras para conhecer meu trabalho, e até me apresentou para um pessoal de um programa de TV local, que queria fazer uma matéria sobre empreendedoras da região. A matéria no programa Seattle Business Today foi um divisor de águas. Eles filmaram nas 3 lojas, entrevistaram algumas clientes e contaram minha história de uma forma muito bonita. O repórter, um cara chamado David Williams, ficou impressionado com meu crescimento em tão pouco tempo. Sarah Anderson está provando que com determinação e trabalho duro, é possível construir um império a partir do zero, ele disse na matéria. Em menos de 2 anos, ela saiu de uma pequena loja em uma galeria para uma rede com 3 pontos e mais de 15 funcionários. No dia que a matéria foi ao ar, meu telefone não parou de tocar. Clientes novas, fornecedores querendo fazer parcerias, até alguns investidores interessados em conversar comigo. Pela primeira vez, me senti realmente respeitada profissionalmente. Mas o que mais me marcou foram as mensagens que recebi de outras mulheres que se identificaram com minha história, mulheres que também tinham sido subestimadas pelas famílias, que também estavam lutando para construir algo próprio, que encontraram inspiração na minha trajetória. Uma dessas mensagens veio de Lisa Thompson, uma mulher de 45 anos que estava pensando em abrir um salão de beleza, mas não tinha coragem. Sarah, vi sua história na TV e decidi que vou em frente com meu sonho. Se você conseguiu, eu também consigo. Essas mensagens me deram mais satisfação do que qualquer lucro financeiro. Estava conseguindo inspirar outras pessoas, mostrar que era possível vencer mesmo quando ninguém acredita na gente. Minha família, claro, assistiu à matéria. Michael mandou uma mensagem no grupo da família, do qual eu não fazia mais parte, mas soube pela Carol, que era amiga de uma prima minha. Interessante ver a Sarah na TV. Pena que ela não quis aceitar nossa ajuda para crescer de verdade. James respondeu, ela sempre foi orgulhosa demais para aceitar conselhos. Minha mãe completou, espero que ela não se iluda achando que já é uma grande empresária, negócio pequeno é fácil de quebrar. Quando soube desses comentários não senti raiva, senti pena. Pena de pessoas que eram tão amargas que não conseguiam se alegrar nem com o sucesso da própria filha e irmã. No final daquele ano, Estilo Próprio tinha se tornado uma das redes de roupas femininas que mais crescia em Seattle. Tinha 15 funcionárias, 3 lojas, um e-commerce que vendia para todo o estado de Washington, e um faturamento que eu jamais imaginei que seria possível alcançar. Mas o mais importante, eu havia construído tudo aquilo sozinha, com meu próprio esforço, sem dever favor para ninguém da minha família, e isso para mim valia mais do que qualquer quantia em dinheiro. 3 anos após o início da Estilo Próprio, minha vida havia mudado completamente. O que começou como uma pequena boutique em uma galeria do centro agora, era uma empresa com 8 lojas espalhadas por todo o estado de Washington. Eu tinha 42 funcionárias, um escritório administrativo em um prédio comercial moderno, e acabara de fechar um contrato para abrir 2 lojas na Califórnia. Mas o sucesso profissional não havia preenchido completamente o vazio que sentia pela ausência da minha família. Por mais que eu tentasse fingir que não me importava, ainda doía saber que havia perdido completamente o contato com meus pais e irmãos. Nas datas especiais, quando via outras famílias reunidas, ainda sentia aquele aperto no peito. Foi numa terça-feira de março que recebi algo que não esperava há anos, um convite formal pelo correio com o brasão da família Anderson. Era um convite para o casamento do meu irmão Michael com Victoria Hamilton, filha de uma família tradicional de empresários de Portland. Fiquei olhando aquele convite por quase 1 hora. Era pesado, feito em papel colchê de alta qualidade, com letras douradas em relevo. O tipo de convite que custa mais caro do que algumas pessoas ganham em uma semana. No canto inferior direito, escrito à mão em uma caligrafia perfeita estava: "Esperamos sua presença neste momento especial da nossa família.
Minha primeira reação foi jogar o convite no lixo. Depois de anos sem nenhum contato, depois de todas as humilhações, agora eles queriam que eu aparecesse no casamento? Mas algo me fez pensar 2 vezes. Talvez fosse curiosidade para ver como eles reagiriam ao meu sucesso. Talvez fosse uma pequena esperança de que as coisas pudessem ser diferentes. Decidi ligar para minha mãe. Fazia quase 2 anos que não falávamos. Alô? A voz dela estava igual, formal e distante como sempre. Mãe, é a Sarah. Recebi o convite do casamento do Michael. Houve alguns segundos de silêncio do outro lado da linha. Ah, Sarah, que bom que ligou. Sim, Michael está se casando. É uma moça maravilhosa, Victoria. Mãe, posso perguntar por que vocês me convidaram? Faz anos que não conversamos. Sarah, você é nossa filha? Claro que seria convidada para o casamento do seu irmão. O tom dela era mecânico, como se estivesse recitando um texto decorado. E como anda a vida? Soube que você tem umas lojinhas agora. Lojinhas. Mesmo depois de toda a cobertura da mídia, mesmo depois de todo o meu crescimento, para ela ainda eram lojinhas. Na verdade, mãe, é uma rede com 8 lojas e estou expandindo para outros estados. Que bom, querida. Fico feliz que você esteja se virando bem. Se virando bem, como se meu sucesso fosse apenas uma questão de sobrevivência, não de conquista real. Depois de desligar, fiquei pensando se deveria ir ou não ao casamento. Jennifer, que havia se tornado minha melhor amiga e conselheira não oficial, foi categórica. Sarah, não vá. Essa gente só vai te magoar de novo. Mas Amanda, a blogueira que virou minha sócia em algumas campanhas de marketing, tinha uma opinião diferente. Vai sim e vai arrasando. Mostra para eles quem você se tornou. Às vezes as pessoas precisam ver o nosso sucesso de perto para entender que erraram. Decidi ir, mas ia fazer as coisas do meu jeito. Contratei um personal stylist, comprei um vestido de uma grife famosa, algo que jamais imaginei que poderia pagar, marquei um dia no melhor salão de Seattle, e até aluguei um carro luxuoso para chegar ao evento. Se eles queriam ver a Sarah Anderson, iam ver a empresária bem-sucedida que eu havia me tornado. O casamento seria realizado no clube de golfe mais exclusivo de Seattle, o mesmo lugar onde meus pais levavam Michael e James quando eles eram crianças, mas nunca me levaram. Era um local impressionante com jardins imensos, uma vista espetacular do lago, e uma decoração que devia ter custado mais dinheiro do que eu faturava em um mês. Quando cheguei ao local, devolvi as chaves do Mercedes que havia alugado para o manobrista e caminhei em direção à entrada. Usava um vestido azul marinho de uma estilista francesa, sapatos Louboutin, e uma pequena bolsa de grife que havia comprado em uma viagem de negócios a Nova York. Sabia que estava impecável. A recepção estava acontecendo nos jardins. Havia pelo menos 300 convidados, todos vestidos com aquela elegância discreta que só pessoas muito ricas conseguem ter. Garçons circulavam com taças de champanhe francês e canapés sofisticados. Uma orquestra de câmara tocava música clássica em um gazebo decorado com flores brancas. Procurei meus pais e os encontrei perto da mesa de presentes, cumprimentando os convidados. Minha mãe usava um vestido bege de seda que provavelmente custava mais que um carro popular, e meu pai estava impecável em um smoking sob medida. Respirei fundo e me aproximei deles. Oi, mãe. Oi, pai. Minha mãe me olhou de cima a baixo, claramente surpresa com minha aparência. Sarah, nossa, você está diferente. Obrigada. Parabéns pelo casamento do Michael. Onde ele está? Está tirando fotos com a Vitória e os padrinhos. Ele fica feliz em saber que você veio. Minha mãe falou isso, mas o tom dela não tinha nenhuma emoção real. Meu pai me cumprimentou com um aceno de cabeça. Sarah, como vão os negócios? Muito bem, pai. Acabei de fechar um contrato para abrir lojas na Califórnia. O faturamento cresceu 340% no último ano. Ele fez uma cara impressionada, mas rapidamente disfarçou. Que bom, é importante manter o crescimento sustentável. Negócios pequenos podem crescer rápido, mas o desafio é manter a estabilidade. Negócios pequenos. Mesmo com todo o meu sucesso, para ele eu ainda era filha que tinha um negócio pequeno. Fui procurar Michael para cumprimentá-lo. O encontrei perto do altar, que havia sido montado em uma área elevada dos jardins, com vista para o lago. Ele estava rodeado de amigos e parentes, todos rindo de alguma piada que ele havia contado.
Michael, chamei quando consegui me aproximar. Ele se virou e por um momento, vi uma expressão de surpresa genuína no rosto dele. Sarah, nossa, você veio mesmo, e está... Ele me olhou de cima a baixo. Taura, elegante? Era o primeiro elogio que eu recebia de um membro da minha família em anos. Parabéns pelo casamento. Estou feliz por você. Obrigado, a Victoria é incrível, vou te apresentar para ela depois. Ele falou isso, mas eu senti que era apenas uma gentileza automática. Um dos amigos dele se aproximou. Michael, quem é essa pessoa lindíssima? É minha irmã Sarah, a empresária da família. Ele falou com um tom que eu não consegui decifrar. Havia um certo orgulho ali, mas também algo que parecia condescendência. Ah, você é a famosa Sarah. Ouvi falar das suas lojas, parabéns pelo sucesso. O amigo foi genuinamente gentil, o que me pegou de surpresa. Durante o coquetel, circulei entre os convidados tentando me misturar. A maioria das pessoas era do círculo social da família Anderson, empresários, médicos, advogados, pessoas com sobrenomes conhecidos em Seattle. Era um mundo que eu nunca havia frequentado, mas onde meus irmãos sempre se sentiram em casa. Algumas pessoas me reconheceram da matéria na TV e vieram conversar comigo sobre empreendedorismo. Uma mulher chamada Rebecca Morgan, que era dona de uma cadeia de academias, ficou genuinamente interessada em uma possível parceria. Sarah, adoraria conversar com você sobre uma linha de roupas fitness. O que você criou é impressionante. Por alguns momentos me senti realmente incluída. Estava conversando sobre negócios com pessoas bem-sucedidas que me tratavam como uma igual. Era uma sensação boa, de pertencimento a um grupo que valoriza conquistas profissionais. Mas essa sensação não durou muito. Durante o jantar fui direcionada para uma mesa no meio do salão. Não era a mesa da família. Essa ficava na frente próxima à mesa dos noivos. Mas também não estava no fundo como na festa do James anos atrás. Era uma mesa intermediária, com alguns primos distantes e conhecidos da família. Uma das pessoas na mesa era minha tia Margaret, irmã do meu pai, que sempre teve uma língua afiada. Ela me cumprimentou com beijinhos no rosto, mas logo começou com os comentários. Sarah querida, que transformação, você está irreconhecível. Deve ter gastado uma fortuna nesse visual. Na verdade, tia Margaret, foi só uma questão de ter condições para investir em qualidade. Ah, claro. Ouvi dizer que suas lojinhas estão indo bem. Que bom que você conseguiu se estabilizar financeiramente. Seus pais ficaram preocupados com você por muito tempo. Lojinhas de novo. E agora eu descobri que meus pais ficaram preocupados comigo. Onde estava essa preocupação quando eu realmente precisava? O primo Douglas, filho da tia Margaret que trabalhava no banco de investimentos da família, se juntou à conversa. Sarah, é verdade que você está expandindo para outros estados? Como você conseguiu capital para isso? Deve ter sido difícil conseguir financiamento sendo uma empresa tão nova. A pergunta dele parecia sincera, mas havia uma insinuação por trás, como se ele não acreditasse que eu pudesse ter conseguido financiamento por mérito próprio. Na verdade, Douglas conseguia através de um histórico sólido de crescimento e lucratividade. Os bancos gostam de empresas que pagam em dia e têm projeções realistas. Ah, que interessante! E você fez isso sozinha, sem ajuda de nenhum investidor importante? Ali estava a verdadeira pergunta. Ele queria saber se eu havia conseguido a ajuda de algum homem rico, se havia me associado a alguém de verdade. A ideia de que uma mulher pudesse construir um negócio sozinha era difícil de aceitar para pessoas como ele. Completamente sozinha, respondi com um sorriso. Com meu próprio esforço, meu próprio dinheiro e minhas próprias decisões. A conversa foi interrompida pelos discursos. James, como padrinho, foi o primeiro a falar. Ele contou histórias da infância dele e do Michael, falou sobre família, sobre tradição, sobre como os Anderson sempre foram pessoas que valorizam o trabalho duro e a união familiar. União familiar. Eu quase ri da ironia. Durante todo o discurso dele, que durou uns 10 minutos, meu nome não foi mencionado uma única vez. Era como se eu não existisse na história da família Anderson. Quando Michael se levantou para agradecer, fez questão de mencionar várias pessoas. Quero agradecer aos meus pais, que sempre me apoiaram. Ao meu irmão James, que é meu melhor amigo e conselheiro,
A Victoria é claro por aceitar fazer parte da nossa família maluca. Risadas gerais. E a todos os parentes e amigos que estão aqui hoje celebrando conosco. Vocês são a prova de que família não é só sangue, é escolha. É estar presente nos momentos importantes. Estar presente nos momentos importantes. Eu estava ali naquele momento importante, mas continuava sendo invisível para ele. Depois dos discursos, a festa continuou com música e dança. Vi meus pais circulando entre os convidados, orgulhosos e felizes. Minha mãe apresentava a nova nora para todo mundo. Esta é a Victoria, nossa nova filha. Uma moça maravilhosa formada em Harvard trabalha numa empresa de consultoria internacional. Nova filha. Como se ela precisasse de uma filha melhor, já que a que ela tinha não havia dado certo. Decidi que era hora de ir embora. Já havia cumprido meu objetivo de mostrar que estava bem, que havia me tornado uma pessoa bem-sucedida. Não tinha mais motivos para ficar ali ouvindo indiretamente que eu não fazia parte daquela família. Fui me despedir dos noivos. Victoria foi educada, mas fria. Sarah, foi um prazer conhecê-la. Michael me contou muito sobre você. Me perguntei o que exatamente Michael havia contado sobre mim. Michael me deu um abraço rápido. Obrigado por ter vindo, Sarah, significa muito para mim. Mas a forma como ele falou parecia mais um alívio por eu estar indo embora, do que gratidão por eu ter comparecido. Fui me despedir dos meus pais. Minha mãe me deu um abraço protocolar. Obrigada por ter vindo, querida. Cuide-se. Meu pai foi ainda mais formal. Sarah, espero que continue bem nos negócios. Lembre-se de ser cautelosa com o crescimento muito rápido. Saí daquela festa com o coração apertado, mas também com uma clareza que não tinha antes. Mesmo com todo o meu sucesso, mesmo bem vestida e financeiramente estável, eu continuava sendo a outsider da família. Não importava o que eu conquistasse, sempre seria a filha que não deu certo, a irmã que escolheu um caminho diferente, mas havia algo diferente desta vez. Daquela festa do James, anos atrás, eu havia saído humilhada e determinada a provar meu valor. Desta vez, eu saía sabendo que meu valor não dependia da aprovação deles. Eu havia construído uma vida boa, uma empresa próspera, relacionamentos verdadeiros. Se eles não conseguiam reconhecer isso, o problema era deles, não meu. No caminho para casa, dirigindo aquele Mercedes alugado pelas ruas vazias de Seattle, tomei uma decisão: não ia mais tentar fazer parte daquela família. Não ia mais esperar por aprovação, reconhecimento ou amor que claramente nunca viria. Ia focar na minha vida, nas pessoas que realmente se importavam comigo, e construir minha própria definição de família. Não imaginava que em poucos meses, uma ligação mudaria completamente essa perspectiva. 6 meses após o casamento do Michael, minha vida havia encontrado um ritmo que finalmente me trazia paz. Tinha aceito que nunca seria parte da família Anderson da forma que eu gostaria, mas havia construído algo muito mais valioso: uma família escolhida. Jennifer continuava sendo minha melhor amiga e conselheira, Amanda havia se tornado uma parceira de negócios incrível, e minhas funcionárias eram como irmãs para mim. A Estilo Próprio estava em plena expansão. Além das 8 lojas em Washington, havia acabado de abrir 2 na Califórnia, e estava negociando pontos no Oregon. O faturamento havia ultrapassado todos os meus sonhos mais ambiciosos, e eu estava sendo convidada para palestras sobre empreendedorismo feminino em universidades e eventos corporativos. Foi numa quinta-feira de setembro, por volta das 3 da tarde, que recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Eu estava no escritório, revisando os números das lojas da Califórnia com minha gerente financeira, a Carol. A mesma menina que eu havia contratado quando ela estava desempregada, e que agora era formada em administração e minha mão direita. Meu celular tocou mostrando um número que eu não conhecia de área 206 Seattle. Normalmente eu não atendia ligações de números desconhecidos durante o expediente, mas algo me fez atender. Alô? Sarah Anderson, aqui é o escritório de advocacia Morrison Blake Associates. Meu nome é Richard Morrison. A senhora poderia vir até nosso escritório hoje ainda? É sobre um assunto urgente relacionado à sua família. Meu coração disparou. A primeira coisa que pensei foi que havia acontecido alguma coisa com meus pais ou irmãos. Um acidente, uma doença, alguma emergência. O que aconteceu? Alguém se machucou? Meus pais estão bem? Senhora Anderson, prefiro conversar pessoalmente, é sobre uma herança. A senhora conhecia a Eleanor Hamilton?
Eleanor Hamilton. O nome não me dizia nada de imediato, mas havia algo familiar. Hamilton, Victoria Hamilton, era o sobrenome da esposa do Michael. Não conheço nenhuma Eleanor Hamilton. Do que se trata exatamente? Senhora, é um assunto complexo que envolve uma herança substancial. Por favor, seria possível vir até nosso escritório hoje? Estamos localizados no centro na Stone Avenue. Substancial. A palavra ecoou na minha cabeça. Cancelei todas as reuniões da tarde e pedi para Carol me acompanhar. Durante o caminho, minha mente não parava de trabalhar. Quem era Eleanor Hamilton? Como ela conhecia meu nome? E por que um escritório de advocacia de renome estava me procurando sobre uma herança? O escritório de Morrison Blake Associates ocupava 3 andares de um dos prédios mais caros do centro de Seattle. Era o tipo de lugar onde pessoas muito ricas resolviam assuntos muito importantes. A recepção era impressionante. Mármore, obras de arte originais, móveis que custavam mais que carros. Richard Morrison era um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, terno impecável, e uma seriedade que me deixou ainda mais nervosa. Ele nos recebeu numa sala de reuniões com uma vista espetacular da cidade. Senhora Anderson, obrigado por ter vindo tão rapidamente. Como eu disse ao telefone, estou entrando em contato sobre a herança deixada por Eleanor Hamilton, que faleceu há 3 semanas. Ele abriu uma pasta grossa em sua mesa e retirou alguns documentos. Eleanor Hamilton era uma mulher de 89 anos, extremamente rica, sem filhos, viúva há mais de 20 anos. Ela deixou um patrimônio avaliado em aproximadamente 50 milhões de dólares. 50 milhões de dólares. O número era tão grande que meu cérebro demorou alguns segundos para processar. Eram mais de 250 milhões de reais. Sr. Morrison, com todo respeito, mas eu acho que há um engano, eu não conhecia essa senhora, nunca ouvi falar dela na minha vida. Ele sorriu pela primeira vez desde que havíamos chegado. Não há engano, Sra. Anderson. Eleanor Hamilton a conhecia muito bem. Na verdade, ela acompanhava sua trajetória há anos. Posso ler alguns trechos do testamento? Fiz que sim com a cabeça, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele pegou um documento oficial e começou a ler. Para Sarah Anderson, filha de Robert Anderson, uma jovem que demonstrou coragem, determinação e integridade em circunstâncias adversas. Acompanhei sua jornada de longe e fiquei impressionada com sua capacidade de construir algo belo e significativo, mesmo sem o apoio daqueles que deveriam amá-la incondicionalmente. Sarah representa tudo aquilo que admiro: independência, trabalho honesto e a força para permanecer íntegra mesmo quando o mundo parece estar contra você. Minha voz saiu em um sussurro. Como ela me conhecia? Eleanor Hamilton era a avó da Victoria, esposa do seu irmão Michael. Ela esteve presente no casamento dele, embora pouquíssimas pessoas soubessem. Eleanor preferiu observar de longe, num camarote reservado do clube. O mundo pareceu parar. A avó da Victoria estava no casamento do Michael e me viu lá. Mas como isso explicava ela deixar uma herança para mim? Sr. Morrison, mesmo assim não entendo. Ela me viu uma vez, numa festa. Por que deixaria uma fortuna para uma estranha? Ele sorriu novamente e continuou lendo o testamento. Sarah não sabe, mas nós nos cruzamos algumas vezes ao longo dos anos. Eu estava presente no restaurante onde ela trabalhava quando era estudante, e presenciei a forma cruel como seus irmãos a tratavam. Estive na galeria quando ela abriu sua primeira loja e vi a dedicação com que atendia a cada cliente. Assisti a sua matéria no programa de televisão e senti orgulho como se ela fosse minha própria neta. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Uma estranha havia me acompanhado durante todos esses anos, havia testemunhado minha luta, e havia visto valor em mim quando minha própria família não via. Sarah Anderson merece essa herança porque demonstrou que é possível ser bem-sucedida mantendo a bondade e a integridade. Porque construiu um negócio que empodera outras mulheres. Porque teve a coragem de permanecer fiel a si mesma mesmo quando isso significava ficar sozinha. E principalmente porque nunca perdeu a compaixão, mesmo tendo todos os motivos para se tornar amarga. Carol, que estava sentada ao meu lado, também estava chorando. Richard Morrison nos ofereceu lenços de papel e esperou alguns minutos para que eu me recompusesse. A mais, Sra. Anderson. Eleanor Hamilton não apenas deixou dinheiro para a senhora. Ela também deixou cartas. Cartas que ela escreveu para sua família. Cartas para minha família?
Sim, uma para seus pais e uma para cada um dos seus irmãos. Ela pediu especificamente para que essas cartas fossem entregues pessoalmente, na presença da senhora. Minha mente estava um turbilhão. Você quer dizer que minha família vai descobrir sobre a herança? Exatamente, Eleanor foi muito específica sobre isso. Ela queria que eles soubessem não apenas sobre o dinheiro, mas sobre as razões pelas quais a senhora foi escolhida. Ele me mostrou outro documento. Há também uma condição especial no testamento. A senhora pode escolher compartilhar ou não essa herança com sua família. Se escolher compartilhar, o valor será dividido igualmente entre todos. Se escolher não compartilhar, a senhora recebe tudo, mas sua família deve ser formalmente notificada dessa decisão. Ela queria forçar uma situação, murmurei, começando a entender a genialidade do plano de Eleanor Hamilton. Eleanor Hamilton era uma mulher muito inteligente, Sra. Anderson. Ela conhecia bem sua família, afinal, agora fazem parte da família dela também. E conhecia bem a senhora. Ela queria ter certeza de que sua generosidade seria um momento de revelação para todos os envolvidos. Passei os próximos 20 minutos ouvindo Richard Morrison me explicar todos os detalhes da herança: aviações, imóveis, investimentos, contas bancárias. Era um patrimônio construído ao longo de décadas por uma mulher que havia herdado uma pequena fortuna do marido e a multiplicado através de investimentos inteligentes. A senhora precisa de tempo para decidir sobre o compartilhamento, mas as cartas devem ser entregues ainda esta semana. É uma exigência do testamento. Saí daquele escritório em estado de choque. Carol dirigiu de volta para nosso escritório porque eu não estava em condições de dirigir. Durante todo o caminho ficamos em silêncio, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sarah, Carol finalmente falou quando estávamos chegando. Você percebe que sua vida acabou de mudar completamente. 50 milhões de dólares. Era mais dinheiro do que eu jamais imaginei possuir. Era liberdade financeira total, a possibilidade de expandir meus negócios para o mundo inteiro, de ajudar milhares de mulheres empreendedoras, de fazer a diferença de uma forma que nunca havia sonhado. Mas também era uma decisão impossível: compartilhar com a família que me rejeitou durante toda a vida, ou ficar com tudo e enfrentar as consequências. Naquela noite liguei para Jennifer e contei tudo. Ela ficou tão chocada quanto eu. Sarah, isso é surreal. É como se fosse um filme. Jen, o que você faria no meu lugar? Sinceramente, não sei. Por um lado, eles nunca fizeram nada para merecer esse dinheiro. Por outro lado, você sempre foi uma pessoa generosa demais para o seu próprio bem. Mas e as cartas? Eleanor Hamilton escreveu cartas para eles. O que será que ela disse? Só há uma forma de descobrir. Passei a noite inteira acordada pensando na decisão que teria que tomar. Na manhã seguinte, liguei para Richard Morrison e disse que queria que as cartas fossem entregues o mais rápido possível. Precisava saber o que Eleanor Hamilton tinha escrito para minha família antes de decidir sobre o dinheiro. Marcamos a entrega das cartas para o sábado de manhã, na casa dos meus pais. Richard Morrison iria pessoalmente, acompanhado de mim, para entregar os documentos e explicar a situação. Na sexta-feira à noite, véspera da entrega das cartas, recebi uma ligação da minha mãe. Sarah, querida, há quanto tempo? Como você está? Querida. Ela não me chamava assim há anos. Estou bem, mãe, por que está ligando? Não posso ligar para minha própria filha? Estava pensando em você esses dias. Que tal você vir jantar conosco domingo? Faz tempo que não conversamos direito. Convite para jantar. Depois de anos me ignorando, agora ela queria conversar. Será que de alguma forma eles já sabiam da herança? Mãe, na verdade vou estar aí amanhã de manhã. Tenho uma coisa importante para falar com vocês. Amanhã? Que bom, vou preparar um café da manhã especial. Do que se trata? Prefiro explicar pessoalmente. Depois de desligar, fiquei me perguntando se era coincidência ou se alguém havia comentado algo. Mas logo descartei a possibilidade. Richard Morrison me garantiu que a confidencialidade havia sido absoluta. No sábado de manhã, me arrumei cuidadosamente. Não queria parecer muito elegante para não dar a impressão de que estava me gabando, mas também não queria parecer desleixada. Escolhi uma roupa social simples e discreta. Richard Morrison me buscou em casa às 9 horas em sua BMW preta. Durante o caminho até a casa dos meus pais, ele me explicou novamente como seria o procedimento. Primeiro eu vou me apresentar e explicar quem sou. Depois, vou entregar as cartas. Eles terão tempo para ler. Só então vou explicar sobre a herança e sobre a decisão que a senhora precisa tomar.
E se eles ficarem furiosos? E se acharem que eu tramei tudo isso? Senhora Anderson, independente da reação deles, lembre-se de uma coisa. Eleanor Hamilton escolheu a senhora por mérito próprio. A senhora não pediu por essa herança, não sabia nem que ela existia, a senhora merece esse reconhecimento. Chegamos à casa dos meus pais exatamente às 10 horas. Era uma mansão em um bairro nobre de Seattle, com jardins bem cuidados e uma fachada imponente. Eu havia crescido naquela casa, mas sempre me senti como uma visita incômoda. Minha mãe abriu a porta com um sorriso que não via há anos. Sarah, que alegria! E o senhor deve ser? Richard Morrison, senhora Anderson, sou advogado, preciso conversar com toda a família sobre um assunto importante relacionado à sua filha. A expressão no rosto da minha mãe mudou imediatamente. A sala de estar da casa dos meus pais nunca me pareceu tão tensa quanto naquele sábado de manhã. Meu pai estava sentado em sua poltrona de couro favorita. Michael e James tinham chegado rapidamente após minha mãe ter ligado para eles em pânico, e Victoria estava ali também, claramente nervosa sem entender por que um advogado queria falar sobre sua avó. Richard Morrison colocou sua pasta de couro em cima da mesa de centro, e olhou para cada pessoa na sala com a seriedade de quem estava prestes a mudar a vida de uma família inteira. Antes de qualquer coisa ele começou, preciso explicar por que estou aqui, represento o espólio de Eleanor Hamilton que faleceu há 3 semanas. Ela deixou instruções específicas para que certas informações fossem comunicadas a esta família. Victoria se mexeu desconfortavelmente no sofá. Vovó Eleanor. Mas ela deixou tudo para instituições de caridade. Já conversamos com o advogado dela na semana passada. Não exatamente, senhora Hamilton, perdão, senhora Anderson, Richard corrigiu. Sua avó fez algumas mudanças em seu testamento nos últimos 2 anos. Mudanças que envolvem diretamente a senhora Sarah Anderson. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu estava sentada numa cadeira de frente para toda a família, sentindo-me como se estivesse sendo julgada mais uma vez. Mas desta vez, havia algo diferente. Desta vez, eu tinha cartas na manga que eles nem imaginavam. Sarah? Meu pai franziu as sobrancelhas. Que relação Sarah teria com a avó da Victoria? Elas nem se conheciam. Na verdade, Richard disse calmamente, Eleanor Hamilton conhecia muito bem sua filha, e deixou cartas específicas para cada um dos senhores. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Richard abriu sua pasta e retirou 4 envelopes lacrados, cada um com um nome escrito em caligrafia elegante. Vou entregar as cartas agora. Eleanor Hamilton pediu especificamente que fossem lidas em voz alta, na presença de Sarah. Depois disso explicarei sobre a herança. Michael foi o primeiro a falar. Herança? Que herança? Tudo a seu tempo, Sr. Anderson. Richard entregou o primeiro envelope para meu pai. Sr. Robert Anderson. Meu pai pegou o envelope com mãos ligeiramente trêmulas. Ele abriu cuidadosamente e retirou 2 folhas de papel timbrado. Começou a ler em silêncio, mas Richard o interrompeu. Perdão, Sr. Anderson, mas as instruções eram específicas. A carta deve ser lida em voz alta. Meu pai me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Havia algo parecido com medo em seus olhos. Robert, ele começou a ler, não nos conhecemos pessoalmente, mas observei sua família por anos através dos olhos da minha neta Victoria. Fiquei particularmente interessada em Sarah, sua filha mais nova, que demonstrou um caráter excepcional apesar da falta de apoio familiar. Meu pai parou de ler e me olhou. Sarah, você conhecia Eleanor Hamilton? Continue lendo, pai, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. Ele limpou a garganta e continuou. Estive presente em várias ocasiões observando as interações de sua família. Presenciei um momento no restaurante quando seus filhos Michael e James humilharam Sarah na frente dos colegas de trabalho dela. Vi como você e Patrícia permitiram que isso acontecesse sem nenhuma intervenção. O rosto do meu pai estava ficando vermelho. Michael e James se entreolharam desconfortavelmente. Acompanhei a jornada empresarial de Sarah desde o início. Estive disfarçada na inauguração de sua primeira loja, vi como ela tratava cada cliente com respeito e carinho. Assisti ao crescimento de seu negócio com orgulho, como se ela fosse minha própria neta. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Saber que alguém havia testemunhado minha luta e reconhecido meu valor, era mais emocionante do que qualquer quantia em dinheiro. Robert, você falhou como pai. Não apenas em apoiar Sarah financeiramente,
mas em reconhecer o valor extraordinário da filha que criou. Ela se tornou uma mulher de negócios bem-sucedida, uma empregadora respeitosa e uma pessoa íntegra, tudo isso apesar de você, não por causa de você. Meu pai parou de ler novamente, suas mãos estavam tremendo visivelmente agora. Continue, minha mãe sussurrou. Sarah merece o reconhecimento que vocês nunca deram a ela, por isso deixo toda a minha fortuna para ela. 50 milhões de dólares que ela poderá usar para continuar construindo o império que iniciou sozinha, ou para ajudar outras mulheres como ela, que têm o valor subestimado por suas próprias famílias. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 50 milhões de dólares. As palavras ecoaram na sala como uma bomba. James foi o primeiro a quebrar o silêncio. 50 milhões de dólares? Isso é impossível. Richard sorriu friamente. Asseguro-lhes que é muito real. Mas há mais cartas a serem lidas. Ele entregou o segundo envelope para minha mãe. Senhora Patrícia Anderson. Minha mãe pegou o envelope com mãos que tremiam ainda mais que as do meu pai. Sua voz saiu fraca quando começou a ler. Patrícia, como mulher, esperava mais de você. Esperava que protegesse sua filha, que a apoiasse, que reconhecesse sua força. Em vez disso, você se tornou cúmplice dos homens da sua família em diminuir e humilhar Sarah. Minha mãe me olhou com lágrimas nos olhos, mas continuou lendo. Presenciei um momento no casamento do Michael quando você apresentou Victoria como nova filha, como se Sarah não fosse suficiente para ocupar esse lugar em seu coração. Vi como você tratou os negócios de Sarah como lojinhas, diminuindo conquistas que qualquer mãe deveria celebrar com orgulho. A voz da minha mãe estava quebrando. Sarah construiu algo extraordinário sozinha, algo que você deveria estar orgulhosa de chamar de herança familiar. Em vez disso, você escolheu a mediocridade dos seus filhos homens, que viveram de favores e privilégios, ao invés da excelência da sua filha, que construiu tudo com as próprias mãos. Michael explodiu. Isso é um absurdo, nós construímos nossas carreiras com trabalho duro. Michael, Richard disse calmamente, sua carta é a próxima. Ele entregou o terceiro envelope. Michael praticamente arrancou o papel das mãos do advogado. Michael Anderson, ele leu com raiva. Você teve todas as oportunidades que Sarah nunca teve. Universidade paga, apartamento pago, entrada no negócio da família garantida, e ainda assim nunca alcançou nem uma fração do sucesso que sua irmã construiu partindo do zero. Michael parou de ler e olhou para mim com ódio puro. Ela planejou isso. Ela manipulou uma senhora idosa para nos prejudicar. Continue lendo, Michael, eu disse, e pela primeira vez na vida, foi ele quem obedeceu uma ordem minha. Você e Jamie sempre trataram Sarah como inferior, fazendo piadas sobre sua situação financeira, sabotando seus esforços, humilhando-a em público. Ironicamente, enquanto vocês desperdiçavam as oportunidades que receberam de graça, ela construía um império. Sua voz estava carregada de raiva. Sarah vale mais do que vocês dois juntos. Ela tem a integridade que vocês nunca desenvolveram, o trabalho duro que vocês nunca conheceram, e a humildade que vocês nunca demonstraram. Por isso ela merece uma fortuna, e vocês merecem aprender o que é construir algo do zero. Michael jogou a carta na mesa. Isso é ridículo. Sarah, o que você disse para essa mulher? Eu nunca falei com ela, Michael. Nem sabia que ela existia até ontem. James pegou sua carta sem esperar que Richard oferecesse, leu rapidamente em silêncio, e ficou pálido. James, Richard disse, a carta deve ser lida em voz alta. Não vou ler essa calúnia. Então eu leio, eu disse, pegando a carta da mão dele. James Anderson, comecei, você é talvez o pior dos irmãos. Presenciei pessoalmente o momento em que você sabotou o trabalho de Sarah no restaurante, fazendo pedidos complicados só para vê-la correndo, criticando seu atendimento para outros clientes. Um homem verdadeiramente pequeno. James tentou pegar a carta de volta, mas eu continuei. Você construiu uma carreira medíocre defendendo clientes ricos que podem pagar por seus serviços, enquanto Sarah construiu um negócio que empodera mulheres trabalhadoras. Você vive de aparências e status, ela vive de propósito e impacto real. Terminei de ler a carta olhando diretamente para James. Por isso, enquanto você continuará, dependendo dos favores da família e dos contatos dos seus pais, Sarah receberá os recursos para mudar a vida de milhares de mulheres.
Talvez assim você aprenda a diferença entre valor real e privilégio não merecido. O silêncio que se seguiu foi interrompido por Victoria, que havia ficado quieta até então. Vovó Eleanor sempre foi muito direta, mas isso é muito específico. Como ela sabia de tantos detalhes? Richard respondeu: Eleanor Hamilton era uma mulher muito inteligente e observadora. Ela fez questão de conhecer bem a família que sua neta estava entrando. E o que ela viu a decepcionou profundamente. Meu pai finalmente explodiu. Isso é uma conspiração. Sarah manipulou uma senhora idosa, contou mentiras sobre a família e inventou histórias para ganhar dinheiro. Pai, eu disse me levantando, eu nunca falei com Eleanor Hamilton, nunca contei história nenhuma, ela viu tudo com os próprios olhos. É impossível que ela estivesse presente em todos esses momentos, James protestou. Richard abriu sua pasta novamente e retirou uma série de fotografias. Eleanor Hamilton documentou algumas de suas observações. Tenho aqui fotos do restaurante onde Sarah trabalhava, da inauguração da primeira loja dela, do casamento do Michael. Em todas elas, Eleanor estava presente, observando. Ele mostrou as fotos para a família. Em uma delas, tirada no restaurante, dava para ver claramente Michael e James rindo enquanto eu corria de uma mesa para outra. Em outra, Eleanor estava na multidão durante a inauguração da minha loja, sorrindo enquanto eu atendia clientes. Eleanor Hamilton era uma mulher muito rica e poderosa, Richard continuou. Ela tinha recursos para estar onde quisesse, quando quisesse, sem ser notada. E ela escolheu usar esses recursos para conhecer a verdadeira natureza das pessoas. Minha mãe começou a chorar. Sarah, você precisa entender. Nós nunca quisemos te magoar. Nós achávamos que você precisava aprender a ser independente. Independente? Eu ri, mas não havia humor na minha risada. Mãe, Michael e James nunca foram independentes um dia na vida. Vocês pagaram tudo para eles, deram todas as oportunidades, abriram todas as portas. A diferença é que eu sou mulher e eles são homens. Michael se levantou. Sarah, isso não é verdade, você sabe disso. Michael, você trabalha na empresa do papai? James montou o escritório com dinheiro dos pais e clientes indicados pela família. Eu construí minha empresa sozinha, com meu próprio dinheiro, sem ajuda de ninguém. Qual de nós é realmente independente? Victoria, que havia ficado quieta durante todo esse tempo, finalmente falou. Vovó Eleanor tinha razão. Eu vi como vocês tratam a Sarah, no nosso casamento, durante os jantares de família. Sempre pensei que fosse estranho, mas agora entendo por que ela ficou tão incomodada. Victoria, Michael disse, claramente irritado, você não entende a dinâmica da nossa família. Entendo sim, Michael, e francamente estou envergonhada de fazer parte dela. Richard olhou para o relógio. Há uma última questão a ser resolvida. Sarah, Eleanor Hamilton deixou uma escolha para você. Pode manter toda a herança para si ou pode compartilhá-la igualmente com sua família. A decisão é inteiramente sua. Todos os olhares se voltaram para mim. Pela primeira vez na vida, eu tinha o poder total sobre minha família. 50 milhões de dólares que poderiam mudar a vida de todos nós, ou que poderiam ser só meus. Sarah, meu pai disse, sua voz quase suplicante, somos uma família, famílias compartilham as bênçãos. Agora somos uma família? Perguntei. Onde estava essa família quando eu precisava de apoio? Onde estava quando vocês me humilhavam em público? Onde estava quando eu construía meu negócio sozinha? O silêncio voltou a dominar a sala. Eu tinha a resposta na ponta da língua, mas queria que eles soubessem exatamente o que estavam prestes a ouvir. Olhei para cada rosto na sala. Meu pai, que sempre me tratou como se eu fosse um investimento que não deu retorno. Minha mãe, que escolheu a comodidade de concordar com ele ao invés de me proteger. Michael, que usou cada oportunidade para me diminuir. James, que transformou crueldade em arte. E Victoria, que pela primeira vez mostrava um lado que eu não conhecia. Vocês querem saber minha decisão? Perguntei, me levantando e caminhando até a janela que dava para o jardim onde costumava brincar sozinha quando criança. Sarah, minha mãe disse com voz quebrada, por favor pense bem, somos sua família, sempre fomos sua família. Eu me virei para encará-la. Família? Mãe, quando foi a última vez que vocês perguntaram como eu estava? Quando foi a última vez que comemoraram uma conquista minha? Quando foi a última vez que me incluíram em alguma coisa sem que eu tivesse que implorar? Sarah, você está sendo dramática, James disse, mas sua voz não tinha a arrogância de sempre. Famílias têm problemas, mas no final sempre se resolvem.
Dramática, eu ri, mas era uma risada amarga. James, você sabe quantas noites eu chorei por causa das crueldades que vocês faziam comigo? Você sabe quantas vezes eu questionei meu próprio valor porque a própria família me tratava como lixo? Richard Morrison, que havia ficado quieto observando, se pronunciou. Senhorita Anderson, não há pressa para decidir. O testamento permite um período de reflexão de até... Não preciso de tempo para reflexão, eu o interrompi. Já pensei sobre isso a vida inteira. O silêncio voltou a dominar a sala. Todos esperavam minha resposta como se suas vidas dependessem dela. E talvez dependessem mesmo. Vou contar para vocês uma história. Comecei, ainda de pé perto da janela. Quando eu tinha 16 anos e disse que queria estudar arte, pai, você me disse que arte era coisa de vagabundo. Que eu precisava ser realista. Lembram? Meu pai abaixou a cabeça. Quando larguei a faculdade porque não conseguia mais conciliar com o trabalho para me sustentar, Michael, você disse que algumas pessoas nasceram para ser bem-sucedidas, e outras para servir quem é bem-sucedido. Lembra? Michael não respondeu. Quando abri minha primeira loja, mãe, você perguntou como estava a lojinha, não o negócio, não a empresa, não o projeto. A lojinha, como se fosse uma brincadeira de criança. Minha mãe estava chorando abertamente agora. James, quando você apareceu na minha loja para me sabotar na frente das clientes, quando fez questão de me humilhar no meu próprio local de trabalho, o que você achou que isso provaria? Que você era superior, que eu não merecia sucesso? James estava pálido como papel. E agora, depois de anos me tratando como se eu fosse um erro da família, vocês querem que eu lembre que somos uma família porque apareceu dinheiro envolvido. Victoria se levantou do sofá. Sarah, eu sei que não tenho direito de falar, mas quero que você saiba que minha avó estava certa sobre tudo. Eu presenciei muitas das situações que ela descreveu nas cartas, e me senti envergonhada de não ter falado nada. Olhei para ela surpresa. Por que está dizendo isso, Victoria? Porque admiro você, sempre admirei. Quando Michael me contava as histórias da família, ele sempre fazia você parecer preguiçosa, problemática, irresponsável. Mas quando eu a conheci pessoalmente, vi uma mulher forte, inteligente, trabalhadora, e quando pesquisei sobre seus negócios na internet, fiquei impressionada. Michael olhou para a esposa com incredulidade. Victoria, do que você está falando? Estou falando que sua irmã é mais bem-sucedida que você, Michael. E que conseguiu isso sozinha, sem a ajuda que você teve a vida inteira. A sala explodiu em discussões. Michael gritava com Victoria, meus pais tentavam acalmar todo mundo, James murmurava algo sobre difamação de caráter. Era o caos total. Silêncio, gritei, e pela primeira vez na minha vida, todos eles me obedeceram imediatamente. Já decidi, anunciei. E vou explicar exatamente o porquê da minha decisão. Todos se calaram, esperando. Eleanor Hamilton me deu duas opções, ficar com tudo ou dividir igualmente. Mas ela não me deu uma terceira opção, que é a que vou escolher. Richard Morrison franziu as sobrancelhas. Como assim, senhorita Anderson? Vou ficar com 40 milhões de dólares. Os outros 10 milhões eu vou dividir, mas não com eles. Meu pai se levantou. Sarah, isso não está nas opções do testamento. Está sim, pai. Eleanor me deu o controle total sobre o dinheiro. Posso fazer o que quiser com ele. Respirei fundo e continuei. Os 10 milhões vão ser divididos da seguinte forma: 2 milhões para Victoria, porque ela teve a coragem de falar a verdade hoje. 2 milhões para criar um fundo de apoio a mulheres empreendedoras que foram rejeitadas pelas próprias famílias. 2 milhões para financiar bolsas de estudo para meninas de famílias pobres que querem estudar arte. 2 milhões para criar um programa de mentoria para mulheres que querem abrir seus próprios negócios. A família me olhava em choque total. E os últimos 2 milhões vão para uma instituição de caridade que ajuda famílias disfuncionais a aprender sobre apoio emocional e amor incondicional. Talvez vocês possam se beneficiar desses programas um dia. James explodiu. Isso é absurdo. Você está nos punindo por erros do passado. Erros do passado? Eu me virei para ele. James, você me sabotou há menos de um ano. Michael, você fez piada da minha vida no seu casamento há 6 meses. Mãe, você me chamou de lojinha há 3 meses quando contou para alguém sobre meu negócio. Que passado é esse? Michael tentou uma abordagem diferente. Sarah, nós podemos mudar, podemos ser uma família de verdade daqui para frente. Baseado em quê? Na sua necessidade financeira?
Vocês tiveram 32 anos para me tratar como família, Michael. 32 anos. E escolheram me tratar como um estorvo. Minha mãe se aproximou de mim. Sarah, por favor, me dá uma chance de consertar as coisas. Eu sei que errei, sei que fui uma mãe terrível para você, mas posso mudar. Olhei nos olhos dela, e pela primeira vez, vi algo que parecia genuíno, mas era tarde demais. Mãe, onde estava esse arrependimento quando eu precisava de você? Onde estava quando eu implorava por apoio emocional? Onde estava quando seus filhos homens me humilhavam e você fingia que não via? Eu não sabia como lidar com você, Sarah. Você sempre foi tão diferente dos seus irmãos. Diferente como? Trabalhadora, independente, honesta? São essas as diferenças que te incomodavam? Ela não soube responder. Meu pai tentou uma última cartada. Sarah, você está cometendo um erro que vai se arrepender pelo resto da vida. Família é família, independente dos problemas. Pai, essa frase seria bonita se viesse de alguém que realmente tivesse me tratado como família. Mas vindo de você, que me fez sentir como uma intrusa na minha própria casa durante toda a minha vida, soa como hipocrisia. Richard Morrison se pronunciou. Senhorita Anderson, preciso confirmar oficialmente sua decisão para os documentos legais. Minha decisão é definitiva, respondi com firmeza. 40 milhões ficam comigo, 10 milhões serão distribuídos conforme expliquei. E quero que tudo seja documentado oficialmente. Sarah, Victoria se aproximou. Eu não posso aceitar o dinheiro, não seria certo. Victoria, você pode e vai aceitar. Use para ser independente. Para nunca precisar ficar calada quando presenciar injustiças. Para poder ajudar outras mulheres que estão em situações parecidas com a minha. Ela assentiu com lágrimas nos olhos. James fez uma última tentativa. E se nós procurarmos nossos próprios advogados? E se contestarmos esse testamento na justiça? Richard Morrison sorriu friamente. Senhor Anderson, posso assegurar que Eleanor Hamilton tomou todas as precauções legais necessárias. O testamento é incontestável. Além disso, ela deixou gravações em vídeo explicando suas motivações, casos específicos de observação da família, e até mesmo depoimentos de pessoas que presenciaram o tratamento dispensado a Sarah ao longo dos anos. A expressão no rosto de James mudou completamente, não havia escapatória legal. Então é isso, meu pai disse se levantando. Você vai destruir sua própria família por dinheiro. Eu não estou destruindo nada, pai. Vocês destruíram nossa relação há muito tempo. Eu só estou escolhendo não fingir mais que isso me importa. Sarah, minha mãe fez uma última tentativa, e se vocês nos dessem uma chance real de mudar? E se a partir de hoje tentássemos construir uma relação verdadeira? Eu parei na porta e me virei para ela. Mãe, eu tentei construir uma relação verdadeira com vocês durante 32 anos, cansei de tentar. Agora vou focar nas pessoas que realmente se importam comigo, que me valorizam, que me respeitam. Pessoas que se importam com seu dinheiro, você quer dizer, Michael disse com amargura. Michael, as pessoas que se importam comigo já estavam na minha vida antes de qualquer dinheiro aparecer. Jennifer, que me apoiou quando vocês me rejeitaram. Amanda, que acreditou no meu trabalho quando vocês o desprezavam. Carol, que cresceu profissionalmente comigo quando vocês duvidavam da minha capacidade. Essas pessoas são minha família de verdade. Saí daquela casa sabendo que provavelmente nunca mais voltaria. Richard Morrison me acompanhou até o carro, onde ficamos alguns minutos em silêncio. Senhorita Anderson, ele finalmente disse, posso dizer que Eleanor Hamilton ficaria muito orgulhosa da decisão que a senhora tomou hoje. Como pode ter certeza? Porque ela deixou uma carta final, que só deveria ser entregue depois que a senhora tomasse sua decisão. Ele me entregou um último envelope. Ela previu exatamente o que aconteceria hoje. Abri a carta com mãos trêmulas. Sarah, se você está lendo isso, significa que fez a escolha certa. Não a escolha fácil, não a escolha que agradariam todos, mas a escolha que demonstra o caráter excepcional que sempre vi em você. Use esse dinheiro para continuar sendo quem você é. Uma mulher que constrói pontes ao invés de queimá-las, que empodera outras pessoas ao invés de diminuí-las, que escolhe a integridade mesmo quando isso custa caro. O mundo precisa de mais pessoas como você, com todo o meu carinho e admiração, Eleanor Hamilton. Chorei no banco do passageiro durante todo o caminho para casa.
Chorei pela família que perdi, mas principalmente chorei de alívio por finalmente estar livre para ser quem eu sempre fui, sem precisar da aprovação de quem nunca soube me valorizar. 3 meses após aquele sábado que mudou minha vida para sempre, eu estava sentada no escritório da nova sede da Estilo Próprio, um prédio inteiro que havia comprado no centro de Seattle. O local tinha sido completamente reformado e agora abrigava não apenas os escritórios administrativos da minha empresa, mas também o Instituto Eleanor Hamilton para Empreendedorismo Feminino. O instituto já estava funcionando, e eu mal conseguia acreditar na velocidade com que as coisas estavam acontecendo. Tínhamos recebido mais de 1.000 inscrições de mulheres querendo participar dos programas de mentoria. O Fundo de Bolsas para Estudos Artísticos já havia beneficiado 50 jovens em todo o estado. E o programa de apoio a mulheres rejeitadas pelas famílias estava atendendo casos que me partiam o coração, e ao mesmo tempo me mostravam que minha história não era a única. Jennifer havia aceito meu convite para ser a diretora executiva do Instituto. Carol continuava como minha sócia na expansão da Estilo Próprio, que agora tinha 23 lojas em 5 estados. Amanda estava desenvolvendo uma linha de documentários sobre mulheres empreendedoras, com minha história sendo o primeiro episódio. Era estranho como ter dinheiro mudava não apenas as possibilidades, mas também a forma como as pessoas me tratavam. Nos últimos meses, havia sido convidada para falar em Harvard, Stanford e na Wharton School. A revista Forbes havia me incluído na lista das 30 mulheres mais influentes abaixo dos 35. O programa 60 Minutes queria fazer uma matéria especial sobre minha jornada, mas o que mais me impressionava era a quantidade de mulheres que entravam em contato comigo todos os dias contando histórias similares à minha. Mulheres que haviam sido subestimadas pelas famílias, que construíram negócios do zero, que lutaram contra preconceitos e falta de apoio. Cada história me confirmava que Eleanor Hamilton havia escolhido a pessoa certa para carregar sua missão adiante. Foi numa quarta-feira de dezembro que recebi a primeira tentativa séria de reconciliação. Minha secretária, uma mulher competentíssima chamada Maria Santos que eu havia contratado após ela perder o emprego aos 45 anos, me informou que havia uma ligação da minha mãe. "Digo que a senhora não está?" ela perguntou. Maria conhecia bem minha história, era uma das primeiras beneficiárias do programa de recolocação profissional do Instituto. "Não, pode passar a ligação." Sara, a voz da minha mãe soava hesitante, quase frágil. "Oi, mãe. Como você está, querida? Vi sua entrevista na televisão semana passada. Foi muito bonita." "Obrigada." O silêncio se estendeu por alguns segundos antes dela continuar. "Sara, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria muito de conversar com você. Pessoalmente, há muitas coisas que eu preciso dizer." Pensei por um momento. Parte de mim sentia curiosidade sobre o que ela tinha a dizer. Outra parte temia que fosse apenas mais uma tentativa de manipulação. "Sobre o que você quer conversar, mãe?" "Sobre nós, sobre os erros que cometi. Sobre a chance de talvez construirmos algo novo." Havia algo diferente no tom de voz dela, não era o tom exigente ou condescendente de sempre. Parecia genuíno. "Está bem, podemos nos encontrar para um café amanhã." Escolhi um café neutro longe tanto da minha empresa quanto da casa da família. Quando cheguei, ela já estava lá, e fiquei chocada com sua aparência. Minha mãe sempre foi uma mulher vaidosa, sempre impecavelmente arrumada. Mas a mulher sentada na mesa do canto parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Tinha olheiras profundas, o cabelo sem o brilho de sempre, e usava roupas simples que jamais havia usar antes. "Oi, mãe!" "Sara, obrigada por ter aceitado me ver." Ela se levantou para me abraçar, mas hesitou. Eu estendi os braços e demos um abraço rápido e desconfortável. Sentamos e ela pediu apenas um café preto. Eu a conhecia bem o suficiente para saber que algo estava muito errado. Ela sempre pedia cappuccino com algum doce elaborado. "Como você está, mãe? Você parece diferente." Ela suspirou profundamente. "Estou passando por uns momentos difíceis, Sara. Tanto pessoalmente quanto, bem, em todos os aspectos." "O que aconteceu?" "Depois daquele dia na nossa casa, quando você tomou sua decisão sobre a herança, muitas coisas mudaram. Seu pai e eu começamos a ter conversas que nunca tivemos antes. Conversas sobre como criamos vocês, sobre as escolhas que fizemos, sobre o tipo de pessoas que nos tornamos." Ela mexeu no café sem beber,
E eu percebi coisas sobre mim mesma que não gosto nada. Percebi que fui uma mãe covarde, que escolhi a facilidade de concordar com seu pai ao invés de proteger você quando deveria. Fiquei surpresa com a franqueza dela. E o papai, como ele está lidando com tudo isso? Seu pai está com raiva de você, de Eleanor Hamilton, da situação toda. Ele não consegue aceitar que talvez estivéssemos errados sobre você durante todos esses anos. Ela finalmente tomou um gole do café. Sarah, eu vim aqui para pedir desculpas. Não porque quero parte do dinheiro, não porque espero que você mude sua decisão sobre a herança. Vim porque sou sua mãe, e falhei miseravelmente nesse papel. As palavras dela me pegaram desprevenida. Era o pedido de desculpas que eu havia esperado a vida inteira, mas que chegava quando eu já não precisava mais dele para me sentir completa. Mãe, por que agora? Por que só agora você está reconhecendo essas coisas? Porque vi seu trabalho, Sarah. Vi o instituto, li sobre os programas que você criou, assisti suas palestras. E percebi que você se tornou a mulher que eu deveria ter ensinado você a ser, mas que você se tornou apesar de mim, não por causa de mim. Lágrimas começaram a descer pelo rosto dela. Você está ajudando centenas de mulheres que passaram pelo que você passou. Está sendo a mãe, a mentora, o apoio que eu nunca fui para você. E isso me fez perceber o quanto desperdicei a chance de ter uma filha extraordinária. Eu também estava emocionada, mas mantive a compostura. Mãe, o que você espera que aconteça agora? Que voltemos a ser uma família feliz? Que eu esqueça 30 anos de rejeição? Não espero nada, Sarah. Só queria que você soubesse que estou orgulhosa de você, imensamente orgulhosa. E que lamento profundamente cada momento em que te fiz sentir que não era suficiente. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Era estranho ouvir essas palavras dela depois de tanto tempo. E meus irmãos, como eles estão? Ela fez uma cara complicada. Michael e Victoria estão se divorciando. Aparentemente, depois daquele dia, ela disse para ele que não conseguia mais respeitar um homem que tratava a própria irmã da forma como ele te tratava. Ela usou o dinheiro que você deu para ela para contratar um dos melhores advogados de divórcio de Seattle. Senti uma mistura de surpresa e satisfação. Victoria havia realmente levado a sério o que eu disse sobre usar o dinheiro para ser independente. E James? James está diferente, mais quieto. Acho que toda essa situação o fez refletir sobre muitas coisas. Ele perguntou sobre você algumas vezes, mas nunca teve coragem de entrar em contato. E o papai? Ela hesitou. Seu pai está tendo dificuldades nos negócios, perdeu alguns clientes importantes que souberam da história através da imprensa. Aparentemente algumas pessoas não gostaram da forma como nossa família te tratou. Era irônico. Por anos eles se preocuparam com as aparências, com o que a sociedade pensaria. E agora a sociedade estava julgando eles. Mãe, você disse que está passando por momentos difíceis. O que está acontecendo? Seu pai e eu estamos nos separando, Sarah. A notícia me chocou. Meus pais estavam casados há 35 anos. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que não consigo mais ficar casada com um homem que é incapaz de reconhecer seus erros. Um homem que continua dizendo que você manipulou uma senhora idosa ao invés de aceitar que talvez ele tenha falhado como pai. Ela limpou as lágrimas. Estou morando sozinha agora, num apartamento pequeno. Pela primeira vez na vida, estou tendo que aprender a ser independente. É assustador, mas também libertador. E financeiramente, como você está se virando? Tenho algum dinheiro guardado, e vou receber pensão do divórcio. Não vai ser o luxo que eu estava acostumada, mas é suficiente para viver com dignidade. Olhei para minha mãe com outros olhos. Pela primeira vez, ela parecia vulnerável, real, humana, não a mulher fria e distante que eu conhecia. Mãe, o que você quer de mim? Sinceramente. Uma chance, Sarah, uma chance de conhecer quem você realmente é, uma chance de talvez, um dia, você poder me perdoar. Não espero que esqueça o passado, mas gostaria de tentar construir um futuro diferente. Pensei cuidadosamente antes de responder. Mãe, eu não posso simplesmente esquecer 30 anos de mágoa. Não posso fingir que não fui profundamente machucada pela forma como você me tratou. Eu entendo. Mas, continuei, estou disposta a tentar. Devagar, sem pressa, sem expectativas grandes. Talvez possamos começar com encontros como este, de vez em quando. Os olhos dela se iluminaram. Sério? Você daria uma chance?
Dou, mãe, mas com uma condição: tem que ser baseado na verdade, sem fingimentos, sem tentar apagar o passado. Se vamos tentar construir algo novo, tem que ser sobre quem realmente somos agora. Ela concordou com a cabeça energicamente. Sim, sim, eu prometo. 2 semanas depois desse encontro, recebi uma ligação inesperada de James. Ele estava nervoso, gaguejando, pedindo para conversar comigo. James, se você está ligando por causa de dinheiro... Não é sobre dinheiro, Sarah. É sobre pedir desculpas. Marcamos um encontro no mesmo café onde havia visto minha mãe. James chegou pontualmente, mas parecia um homem destruído. O advogado arrogante e bem vestido havia sido substituído por alguém que parecia ter perdido toda a confiança. Sarah, eu sei que não mereço sua atenção, mas preciso dizer algumas coisas. Estou ouvindo. Fui um irmão horrível para você, não apenas nos últimos anos, mas sempre. Desde criança eu sentia inveja de você. Inveja? De mim? Você sempre foi mais corajosa, mais determinada, mais honesta. Eu via isso e me sentia ameaçado, então resolvi diminuir você para me sentir melhor sobre mim mesmo. Ele olhou para as próprias mãos. Perdi vários clientes depois que a história se espalhou. Algumas pessoas me disseram diretamente que não queriam ser representadas por alguém que trata a própria família da forma como eu te tratei. E agora você quer se desculpar porque está perdendo dinheiro? Não, Sarah. Quero me desculpar porque finalmente entendi o mal que fiz, e quero tentar ser uma pessoa melhor. Olhei para meu irmão, o mesmo que havia me sabotado no restaurante, que havia me humilhado na loja, que sempre fez questão de demonstrar superioridade. Agora ele estava ali, pedindo perdão. James, suas desculpas não vão apagar o que você fez, não vão curar as feridas que você causou. Eu sei. Só queria que você soubesse que me arrependo, profundamente. E Michael, ele também está arrependido? James balançou a cabeça. Michael está com raiva do mundo inteiro. Culpa você, culpa Victoria, culpa Eleanor Hamilton. Ainda não conseguiu aceitar que talvez o problema seja ele. Saí daquele encontro sentindo algo que não esperava. Pena. Pena dos meus irmãos, que tiveram todas as oportunidades que eu não tive, mas que desperdiçaram tudo por causa da arrogância e do preconceito. A tentativa mais surpreendente de reconciliação veio de quem eu menos esperava. Victoria. Ela apareceu no meu escritório numa sexta-feira à tarde sem avisar. Sarah, posso falar com você? Claro, Victoria. Como você está? Soube do divórcio. Estou bem, na verdade estou melhor do que estive em anos. Ela sorriu. Usar o dinheiro que você me deu para me libertar de um casamento tóxico foi a melhor decisão que já tomei. Conversamos por 2 horas. Victoria me contou como havia usado os 2 milhões não apenas para o divórcio, mas para abrir sua própria empresa de consultoria. Ela também havia feito doações para várias organizações de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Sarah, quero que você saiba que admiro muito o que você construiu, e quero perguntar se posso contribuir com o Instituto de alguma forma. Como assim? Tenho experiência em consultoria empresarial. Gostaria de oferecer meus serviços gratuitamente para as mulheres que estão começando seus negócios através do Instituto. Era irônico que a única pessoa da família que realmente queria me apoiar era aquela que não havia nascido Anderson. Naquela noite em casa, olhei pela janela da minha cobertura nova, uma vista espetacular de Seattle, e pensei em como a vida havia mudado. Em 9 meses, eu havia passado de empresária bem-sucedida para uma das mulheres mais influentes da região. Mais importante que isso, eu havia encontrado meu propósito. 1 ano e meio após aquele sábado que transformou minha vida, eu estava nos preparativos finais para o evento mais importante da minha carreira, o lançamento oficial da Fundação Eleanor Hamilton, que expandiria nosso trabalho para todo o país. O evento seria realizado no mesmo clube onde Michael havia se casado, uma escolha deliberada que simbolizava como eu havia transformado um lugar de humilhação em um palco de conquista. Mais de 500 pessoas confirmaram presença, empresárias bem-sucedidas, representantes de universidades, políticos, jornalistas e centenas de mulheres que haviam sido beneficiadas pelos nossos programas. A revista Time queria fazer uma matéria de capa sobre o impacto da fundação. A CNN estava produzindo um documentário sobre minha história. E o mais surpreendente, havia recebido um convite para falar no Fórum Econômico Mundial em Davos.
Na semana anterior ao evento, estava revisando os últimos detalhes com Jennifer quando Maria, minha secretária, me informou que havia uma ligação urgente. É do hospital, Sra. Anderson, sobre seu pai. Meu coração disparou. Por mais complicada que nossa relação fosse, ele ainda era meu pai. Alô? Sarah Anderson, aqui é o Dr. Richards do Seattle Medical Center. Seu pai, Robert Anderson, sofreu um infarto há 2 horas. Ele está estável, mas pediu especificamente para falar com você. O mundo pareceu parar, cancelei todas as reuniões e fui direto para o hospital. No caminho, minha mente fervilhava com pensamentos contraditórios. Parte de mim sentia preocupação genuína. Outra parte questionava se não seria apenas mais uma tentativa de manipulação. Quando cheguei ao hospital, encontrei minha mãe na sala de espera. Ela havia emagrecido ainda mais nos últimos meses, mas parecia mais serena, mais em paz consigo mesma. Sarah, obrigada por ter vindo. Como ele está? Estável. O médico disse que foi um infarto leve, mas ele está muito debilitado. O estresse dos últimos meses, o divórcio, os problemas nos negócios, tudo isso afetou muito ele. James estava lá também. Nos últimos meses, havíamos nos encontrado algumas vezes para conversas difíceis, mas necessárias. Ele estava genuinamente tentando ser uma pessoa melhor, frequentando terapia e até fazendo trabalho voluntário numa organização que ajudava jovens de famílias disfuncionais. Sarah, ele se aproximou, ele quer falar com você, sozinho. Entrei no quarto do hospital com o coração apertado. Meu pai estava conectado a vários aparelhos, mas consciente. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Sarah, você veio. Claro que vim, pai. Como você está se sentindo? Fisicamente, vou ficar bem, emocionalmente. Ele pausou, tentando encontrar as palavras. Sarah, eu preciso te pedir perdão. Era a primeira vez na vida que ouvi essas palavras saindo da boca dele. Perdão pelo quê, pai? Por tudo. Por ter te tratado como se você fosse menos importante que seus irmãos. Por não ter apoiado seus sonhos. Por ter permitido que você fosse humilhada na própria família. Por ter sido um pai terrível para você. Lágrimas desciam pelo rosto dele. Quando tive um infarto hoje, a primeira coisa que pensei não foi na empresa, não foi no dinheiro, não foi no orgulho ferido. Foi em você, em como desperdicei a chance de ter uma filha extraordinária. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama, sem saber o que dizer. Sarah, eu sei que é tarde demais para muita coisa, sei que machuquei você de forma irreversível, mas quero que você saiba que estou orgulhoso de quem você se tornou. Imensamente orgulhoso. Pai. Deixa eu terminar, por favor. Vi o que você construiu, vi como está ajudando milhares de mulheres. Vi como transformou dor em propósito, rejeição em missão. Você se tornou a pessoa que eu deveria ter te ensinado a ser, mas que você se tornou apesar de mim. Ele pegou minha mão com força. E quero te pedir uma coisa. Não por mim, mas pelo seu próprio bem. Não deixe a amargura tomar conta do seu coração. Você é grande demais para isso. Eu não tenho amargura, pai. Não mais. Eu sei. E é isso que me faz perceber o quão especial você é. Qualquer pessoa teria se tornado amarga depois do que passou. Mas você escolheu se tornar melhor. Ficamos em silêncio por alguns minutos, ele segurando minha mão. Pai, por que você demorou tanto para perceber essas coisas? Ele suspirou. Orgulho, Sarah. Orgulho estúpido e machismo. Eu cresci numa época em que homens não admitiam erros, em que força era sinônimo de nunca mostrar vulnerabilidade. E quando você começou a ter sucesso, ao invés de ficar orgulhoso, eu me senti ameaçado. Ameaçado por quê? Porque você provou que eu estava errado sobre você, e admitir isso significaria admitir que eu havia desperdiçado anos sendo um pai horrível. Era mais fácil continuar acreditando que você estava errada do que aceitar que eu estava. Foi a conversa mais honesta que já tivemos. Por 40 minutos, meu pai falou sobre seus arrependimentos, sobre como o machismo havia distorcido sua percepção, sobre como o orgulho ferido havia impedido ele de me valorizar. Sarah, eu sei que não mereço, mas gostaria de estar presente no lançamento da sua fundação, não para me mostrar ou fingir que somos uma família feliz, mas para aplaudir publicamente a filha extraordinária que criei sem saber. A proposta me pegou de surpresa. Pai, você tem certeza? Vai haver muita imprensa, muitas pessoas que conhecem nossa história. Tenho certeza.
Quero que todo mundo saiba que Robert Anderson tem uma filha da qual se orgulha imensamente, mesmo não merecendo esse orgulho. 3 dias depois, no dia do evento de lançamento da Fundação Eleanor Hamilton, eu estava nos últimos preparativos quando vi algo que não esperava: Michael chegando ao clube. Ele havia mudado muito fisicamente. O homem arrogante e bem vestido havia sido substituído por alguém que parecia derrotado. O divórcio, a perda de clientes, e principalmente a percepção de que havia desperdiçado a relação com a irmã, o haviam transformado. Sarah, ele se aproximou hesitante. Posso falar com você por 1 minuto? Claro, Michael. Eu sei que não mereço estar aqui. Sei que fui um irmão horrível, que te machuquei de formas imperdoáveis. Não vim pedir perdão porque sei que algumas coisas não têm perdão. Ele olhou ao redor vendo a decoração elegante, os convidados importantes, toda a estrutura que eu havia construído. Vim para dizer que você venceu, Sarah. Não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos que realmente importam. Michael, isso nunca foi uma competição. Para mim era, e eu perdi. Perdi porque escolhi a mediocridade disfarçada de privilégio. Perdi porque desperdicei todas as oportunidades que recebi de graça. Mas principalmente perdi porque não reconheci o valor da pessoa mais extraordinária da nossa família. Ele estendeu a mão para mim. Posso te dar um abraço? Não como pedido de perdão, mas como reconhecimento de quem você realmente é. Foi um abraço estranho, carregado de anos de mágoa, mas também de uma espécie de fechamento. O evento foi um sucesso absoluto. Falei para uma plateia de 500 pessoas sobre a importância de apoiar mulheres empreendedoras. Sobre transformar rejeição em propósito, sobre construir pontes ao invés de muros. Durante meu discurso vi minha mãe na terceira fileira, chorando de orgulho. James estava gravando tudo no celular. Victoria, que havia se tornado uma das principais colaboradoras da fundação, aplaudia entusiasmada. E meu pai, ainda debilitado, mas determinado, estava na primeira fila com o maior sorriso que já vi no rosto dele. Há 5 anos comecei meu discurso. Eu era uma mulher que se sentia rejeitada pela própria família, que lutava para provar seu valor, que questionava diariamente se era suficiente. Hoje, estou diante de vocês como prova de que nosso valor não depende da aprovação dos outros, mas da forma como escolhemos responder às adversidades. A plateia aplaudiu, mas continuei. A Fundação Eleanor Hamilton existe porque uma mulher sábia entendeu que às vezes precisamos de alguém que acredite em nós quando nem nossa própria família acredita. Mas mais importante, ela entendeu que quando uma mulher é empoderada, ela empodera outras mulheres. Falei sobre os números. Mais de 1.000 mulheres atendidas pelos programas, 200 empresas criadas através das mentorias, 300 bolsas de estudo concedidas, 50.000 empregos gerados indiretamente. Mas o que me orgulha mais não são os números, é saber que cada uma dessas mulheres agora tem a chance de ser para outra pessoa o apoio que elas não tiveram. É saber que estamos quebrando ciclos de rejeição e construindo gerações de mulheres que se apoiam mutuamente. Quando terminei o discurso, recebi uma ovação de pé que durou 3 minutos. Pessoas choravam, outras gritavam palavras de apoio. Era o reconhecimento que eu havia buscado a vida inteira, mas agora ele vinha de quem realmente importava. Pessoas que valorizam trabalho honesto, propósito genuíno e impacto positivo. Após o evento, houve um jantar para os principais colaboradores. Minha família estava toda presente, uma situação que seria impensável 2 anos atrás. Não éramos uma família perfeita, nem fingíamos ser. Mas éramos uma família que havia aprendido a se respeitar. Durante o jantar, meu pai se levantou para fazer um brinde. Suas palavras foram simples, mas significativas. Quero brindar a minha filha Sarah, que nos ensinou que família de verdade é aquela que celebra o sucesso uns dos outros, não aquela que tenta diminuí-lo. 6 meses depois, recebi uma ligação que mudaria tudo novamente. Era Richard Morrison, o advogado que havia mudado minha vida. Sarah, tem uma notícia que vai te surpreender. Recebemos uma proposta de compra para a marca Estilo Próprio. Uma rede internacional de roupas femininas quer adquirir sua empresa por... Você está sentada? Quanto, Richard? 80 milhões de dólares. Era mais dinheiro do que jamais sonhei possuir. Mas a decisão não foi difícil de tomar. Aceito, mas com condições. Quero continuar como CEO, quero que todas as funcionárias mantenham seus empregos com aumentos salariais.
e quero que parte dos lucros seja destinada permanentemente para programas de empoderamento feminino. Hoje, 3 anos após receber aquela ligação que mudou minha vida, sou CEO de uma empresa internacional, presidente de uma fundação que atua em 15 países, e autora de um livro best-seller sobre empreendedorismo feminino. Mas mais importante que todos esses títulos, sou uma mulher em paz consigo mesma. Uma mulher que transformou rejeição em propósito, humilhação em força, e solidão em missão. Minha família e eu construímos uma relação nova, baseada no respeito mútuo e na verdade. Não somos perfeitos, mas somos reais. Minha mãe frequenta terapia e se tornou voluntária na fundação. James mudou completamente sua forma de exercer a advocacia, focando em causas sociais. Meu pai, mesmo aposentado, virou um dos maiores defensores do meu trabalho. E Michael ainda está aprendendo a ser uma pessoa melhor, mas pelo menos agora ele reconhece que precisa aprender. Eleanor Hamilton tinha razão sobre uma coisa: família não é só sangue, é escolha, é estar presente nos momentos importantes, é celebrar conquistas. É oferecer apoio sem condições. E hoje, olhando para trás, percebo que a maior herança que Eleanor Hamilton me deixou não foram os 50 milhões de dólares. Foi a lição de que nosso valor não depende da aprovação dos outros, mas da forma como escolhemos viver nossa vida. Foi me mostrar que às vezes a maior vitória não é provar que estávamos certos, mas escolher ser a pessoa que queremos ser, independente de quem acredita ou não em nós. E foi me ensinar que quando uma mulher é empoderada, ela tem o poder de empoderar o mundo inteiro. Essa é minha história. A história de uma mulher que foi chamada de fracassada pela própria família, mas que escolheu definir seu próprio conceito de sucesso. Uma mulher que transformou cada não em combustível para um sim ainda maior. E se você está ouvindo isso hoje, e se identificando com alguma parte da minha jornada, quero que saiba uma coisa: seu valor não depende da aprovação de ninguém. Nem da sua família, nem dos seus amigos, nem da sociedade. Seu valor está na sua capacidade de se levantar depois de cada queda, de construir algo belo mesmo quando tudo parece estar contra você, e de escolher ser uma força positiva no mundo, mesmo quando o mundo não foi positivo com você. Porque no final a única aprovação que realmente importa é a que você dá para si mesma. E quando você finalmente se aprova, quando finalmente reconhece seu próprio valor, o mundo inteiro muda ao seu redor. Não porque você mudou o mundo, mas porque você mudou a forma como se vê nele. E essa, meus amigos, é a verdadeira herança que todos nós podemos deixar, a prova de que é possível transformar qualquer história de rejeição numa história de triunfo. A escolha é sempre nossa. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.